Olá, eu sou Isabelle Marcondes e bem-vindo ao programa do With You. Roda a vinheta. Para o episódio de hoje, vamos falar sobre trabalho junto com alguns convidados, sendo eles Amanda Parreiras. Olá pessoal, eu sou Amanda Parreiras. Cassiel Freitas. Oi, eu sou o Cassiel. E Isabela Alves. Oi, eu sou a Isabela. Para conversarmos sobre o assunto, todos nós assistimos aos vídeos do YouTube, sendo eles Vidas Secretas, Trabalho com Aplicativos, Liberdade ou Precarização e O Novo Proletariado da Era Digital. Também assistimos ao documentário G&G, Urbanização do Trabalho, do Globoplay. Vamos começar falando então sobre o primeiro vídeo, que é o Vidas Entregues. O que vocês acharam sobre ele? E me diga também sua parte favorita e se ela, na verdade, se ele, né, aborda realmente o tema proposto. Isa, pode começar falando. Bom, eu não sei dizer se tem uma parte favorita, na verdade. Eu acho que nem tem uma parte específica que seja favorita, porque eu acho o vídeo todo ele é muito chocante, porque é uma situação muito complicada dessas pessoas que vivem de entrega, né? Porque eles passam por, muitos problemas e não tem a carteira assinada, então não tem garantia de nada. E eles se esforçam muito, é muito esforço exigido da pessoa e não é recompensado da maneira que, deveria ser. E é muito desvalorizada e é comum, é uma profissão que está se tornando muito comum hoje em dia. Amanda, agora é você. Oi, Isa, tudo bem? Eu concordo muito com o que a Isa disse, mas eu não fiquei surpresa com o que o vídeo mostrou, até porque hoje o negócio do que é chamado de uberização tá super incomum e, por ser algo atual, é literalmente uma terra sem lei. Concordo com você, Amanda. Agora eu vou deixar o Cassiel falar. Concordo com o que a Amanda e a Isabela dissem. Realmente não dá muito para se chocar com o vídeo, porque a gente vê bastante essa realidade sobre os aplicativos de não ter leis, não ter direitos trabalhistas e deixar meio que as pessoas na mão, correndo risco de literalmente qualquer coisa, a qualquer momento. Então, eu não tenho também uma parte favorita. Eu acredito que o vídeo ao todo propõe bem, mostra bem o que ele se propõe, e a liberdade que prometem na teoria realmente se vê que não tem. Bom, complementando, assim, eu gostei bastante pelo fato de retratar a vida de entregadores de aplicativos, pois sendo uma nova profissão que cresce bastante, que na verdade cresceu bastante com a pandemia, né? Acho bem interessante conhecermos como está essa nova profissão e, assim, vemos que é um emprego sem carteira assinada, perigoso, e é possível ver isso na parte onde eles contam que amigos já se machucaram e até mesmo o marido de uma das entrevistadas foi atropelado, mas saiu apenas com o braço machucado, que é ótimo, né? E também, principalmente, né, eles não têm benefícios que um emprego de carteira assinada tem, como o INSS e o 13º salário, né? Eu não tive uma parte favorita também, igual vocês. Na real, como eu posso falar? Teve uma parte que me chocou bastante, que foi o momento em que eles falam que em uma semana, considerada por eles boa, eles podem ganhar até R$600. Porém, que tem meses que eles não alcançam nenhum salário mínimo. Assim, no começo, R$600 pode parecer, uau, ótima coisa, mas depois de um tempo se percebe que eles não alcançam nenhum salário mínimo. Como dá para sobreviver, né, sem um salário mínimo? E quando falam sobre a greve
foi uma parte que me chocou também, que teve aquela reação do iFood, me deixou um pouco decepcionada, porque para mim greves são revolucionárias e como o iFood reagiu para mim foi extremamente assim devastador. E sim, eu concordo com vocês, e o nome faz total sentido por eles serem entregadores, né? Amanda, pode falar. Também vale ressaltar, né? Eles não têm sindicato, então, normalmente quando a pessoa ela vai protestar, ela vai fazer uma greve, ela tem que ter um sindicato insistindo ali. E não tinha ninguém para ajudar eles. Também vale ressaltar que normalmente você tem um trabalho de carteira assinada, se você se machuca, você tem direito ao médico, você não tem isso se você é entregador. Então, as pessoas ali, elas literalmente entregaram suas vidas para conseguir dinheiro, porque era o jeito que elas tinham e não tinha como se libertar daquilo. Realmente. Nessa mesma pegada de trabalho por aplicativo, vamos falar sobre o vídeo trabalhar com aplicativo, liberdade ou precarização. Eu vou pedir para que a Amanda comece falando da semelhança desse vídeo com o que foi comentado anteriormente, e também se trabalharia com isso e a sua opinião, se é liberdade ou precarização. Pode começar. Assim como no vídeo das vidas entregues, esse vídeo também falou e ressaltou que podemos dizer com essa palavra escravização das pessoas que trabalham com entregas nesses aplicativos em geral. As pessoas trabalham por horas, como eu já disse, correndo risco, sem nenhuma lei trabalhista assegurando eles. E no caso de ser liberdade ou precarização, a gente tem que analisar muito bem. Porque hoje, se a gente vê, tem muitos lugares sem emprego. Mais de 16 milhões de desempregados. Então, as pessoas não têm emprego no Brasil, gente. Não tem emprego no Brasil. E as pessoas precisam recorrer a isso. E as pessoas já falaram muitas vezes também que queriam ter uma liberdade de trabalho. Ser o empresário, né? Podemos dizer assim, e cuidar do seu dinheiro. Mas não temos essa educação, o país não está pronto para isso. Então, a partir do momento que a sociedade brasileira estiver pronta para ter um trabalho desse e que tiver uma legislação, né, leis que condenem isso, não vai deixar de ser uma precarização, pode ser uma liberdade. Cassiel. Bem, assim como a Amanda disse, eles meio que ressaltam o que a gente vê, né, os relatos ali na conversa, eles falam que a gente vê na prática e relatos do vídeo anterior sobre a vida que essas pessoas levam, e eu acredito, assim como a Amanda, que hoje é uma precarização e que o Brasil não está preparado, porque essas pessoas estão literalmente de mãos abanando, dependendo de quanto elas tiram no mês, elas são obrigadas a declarar imposto, né? Vamos supor que um Uber que consiga fazer bastante dinheiro tem que declarar imposto de renda, sendo que na educação básica do Brasil a gente não estuda finanças, a gente não estuda sobre N coisas que seria extremamente importante na nossa vida pessoal quando adultos. Então, eu não trabalharia com esse tipo de coisa porque eu, no momento, não me sinto tão preparado para ficar de mãos abanando sobre as regras do Brasil, sobre esse tipo de coisa, porque a gente não tem educação. Apesar da gente estudar administração, a gente não entra tanto nesse assunto na prática de viver como um autônomo. A gente vê em geral. Então, eu acredito que talvez um dia se torne uma liberdade quando a educação do Brasil melhorar. Bom, eu não vou mentir, eu já pensei em trabalhar nisso, exatamente por achar que era algo libertador, sabe? De liberdade total. Mas eu nunca
pensei nos pontos negativos, que são falados tanto no vídeo de vidas entregues, como no vídeo que estamos falando agora. E principalmente principalmente quando é falado pelo Chico Bosco, que não há carteira assinada, assim perdendo muitos benefícios com isso. E como é dito no vídeo de trabalhar com aplicativos, basicamente não há leis trabalhistas para proteger os entregadores. E o grande problema é que eles não são funcionários diretamente da empresa para quem eles trabalham. Então, a semelhança nos vídeos que eu vi foram principalmente nos pontos negativos que são falados, né? E para mim, esse trabalho não é algo de liberdade, e sim precarização total. Mas eu não tinha pensado no que a Amanda disse. E realmente pode se tornar, com o tempo, algo de liberdade. Isa? Então, falando nisso que a Amanda disse, que eu achei um ponto muito relevante, que poderia ser liberdade se o Brasil, o país, estivesse preparado para isso. Porque tem como você trabalhar, tipo, sem ter a carteira assinada, porque tem alguns benefícios, só que você é responsável por você mesmo. E tem muitas profissões que não tem como fazer isso, porque se você é um entregador, você recebe muito pouco, e esse muito pouco, sem garantia de nada, não é benefício, né? Aí é uma coisa muito precária. Então, eu não trabalharia com isso, a não ser que eu fosse, tipo, tivesse uma profissão, sei lá, diferente que me rendesse mais, sabe? Agora, vamos mudar um pouco o assunto e vamos falar sobre a era digital, mais especificamente sobre o vídeo O Novo Proletariado da Era Digital. O que vocês acham que é o proletariado hoje e como vocês acham que será quando acabarmos o ensino médio? Cassiel? Bem, eu acredito que seja um grupo que enfrenta bastante desemprego, principalmente no nosso país, né? Uma geração que veio antes de nós, e os aplicativos estão se aproveitando muito disso, porque essa geração passada também não tem, muitos não têm um estudo avançado, muitos ficaram no ensino médio, ou nem completaram o fundamental, e eu acredito que os aplicativos se aproveitam disso, porque muitos ali também não têm um estudo, apesar de muitos que acabaram por última opção ali serem pessoas bem estudadas. Nos vídeos mesmo mostram que aquelas pessoas ali, você percebe que não tem um estudo completo, e então eles meio que não têm uma noção, eles têm uma noção de vida, mas não têm uma noção educacionalmente falando. Então, eu acho que os aplicativos acabam se aproveitando para deixar essas pessoas em situações precárias, e provavelmente a nossa geração vai enfrentar bastante isso também por conta do desemprego que gerou, e a economia do país vem a decair cada vez mais. Isabela? Eu ia comentar isso também, que o Cassiel disse. O proletariado hoje é basicamente mais as pessoas da outra geração que não estava preparada para isso, né? Para essa nova era. Então fica difícil, porque eles não meio que. Quem não se adaptar não consegue muito ir para frente. Então, como ele disse, os aplicativos aproveitam, né? As empresas por trás aproveitam dessas pessoas e torna o trabalho, assim, de péssima qualidade, né? Tipo, para eles, né? Oferecendo um emprego de péssima qualidade. E a gente que, quando sai do ensino médio, que já está vendo isso, tem que se preparar, porque como que fala? A internet, a era digital, ela está avançando cada vez mais. E se a gente não ir preparado, a gente vai sofrer a avalanche que no outro vídeo
que tem o Porchat, que eles disseram lá, vai vir uma avalanche de desemprego por causa da automação. Então, a gente tem que estar preparado para aguentar. Sim. Amanda? A nossa geração, ela foi preparada para estudar, fazer uma faculdade e trabalhar. É assim o pensamento, e até hoje em dia persiste um pouco, mas hoje você vê muitas pessoas que fizeram a faculdade e têm que trabalhar pelos aplicativos, sem carteira assinada, como a gente já disse, de forma precária. E a digitalização já é um tabu grande por ser, como a gente pode dizer, uma forma, eu esqueci a palavra, uma facilitação da nossa vida. Hoje a gente, no aplicativo, a gente pede uma comida, ela chega rapidinho na nossa porta. Mas e o entregador? Esses vídeos que a gente está vendo estão mostrando isso. O que o entregador tem que passar e a gente que está terminando o ensino médio, o que a gente vai ter que passar? Se a gente colocar no lugar dele, daqui a pouco pode ser a gente também, entendeu? Então, a digitação, ela pode facilitar, sim, a nossa vida se a gente souber usar ela. Como a gente vê, muitas pessoas até falam, nossa, eu ralo, e tem uma pessoa que só grava um vídeo, só faz uma dança e ganha milhões. Mas essa pessoa tá sabendo usar a digitação, entendeu? Bom, eu concordo com o que a Amanda disse, mas para mim o proletariado hoje é baseado no mundo digital e, infelizmente, na privatização. Com expansão dos métodos digitais, porém, como já foi comentado antes, está ocorrendo, como eu posso dizer, uma quebra, tanto em direitos trabalhistas, como em trabalhos, como entregadores de aplicativos, os quais não possuem direitos, como já foi comentado, e, em minha opinião, os trabalhos estão ficando cada vez mais decadentes, sem benefícios para os trabalhadores, e esses aceitam condições horríveis de trabalhar. Principalmente porque é aquele negócio, né? É melhor estar trabalhando do que em qualquer coisa, de qualquer maneira, do que estar desempregado. Eu imagino que no futuro, quando a gente sair do ensino médio, a área trabalhista estará pior, e principalmente porque a gente está num futuro muito incerto por conta da pandemia. Então, não tem como a gente virar e afirmar, vai acontecer isso. E foi o que a gente mais aprendeu nessa pandemia, que nada está estável. Uma semana pode ser assim, na outra já pode ser completamente diferente. Então, determinar o futuro é um pouco incerto. Mas eu acredito que vai estar bem pior. Antes de finalizarmos, vamos falar sobre o documentário sobre trabalho também, do Globoplay, chamado de GIG, Urbanização do Trabalho. Eu quero saber o que vocês acham das histórias e o que mais impactaram vocês e o porquê. Amanda? Certo. Como eu já disse antes lá sobre o primeiro vídeo, eu achei normal. Como eu já falei, é algo que está acontecendo nas nossas vidas reais. Se a gente abre o olho e parar para observar, é completamente normal. A gente tem alguma pessoa conhecida que está trabalhando no Uber ou que está tendo que trabalhar por aplicativo, trabalhar, ou às vezes um trabalho que você nem conhece quem é o seu empregador. Então, está crescendo isso. E eu acredito que essa onda de trabalhar sem carteira assinada vai crescer muito, sim. Isabela? Eu concordo com a Amanda. Eu acho chocante, mas é chocante porque você vê mais a fundo, né? Você realmente abre os olhos e fala, nossa, é isso, mas é comum. E vai se tornar ainda mais comum daqui para frente. Sobre a carteira assinada, eu não vejo como algo tão assustador. Como eu tinha dito, é uma coisa que dá para fazer, só que você vai ter que ser responsável por você, porque você tem que estar preparado e ter essa consciência de que você vai ter que cuidar da sua saúde, você vai ter que cuidar da sua aposentadoria, Exato. e tudo mais. Mas não acho uma coisa tão, tipo,
aterrorizante, sabe? Eu até me vejo trabalhando sem a carteira assinada, né? Sim, No sim. futuro aí. Então, assim, hoje a gente fazendo esse trabalho, conversando aqui, a gente já tem esse conhecimento. Então, a gente sabe que, muito possivelmente, a gente vai ter que fazer nossa previdência privada para cuidar da aposentadoria, a gente vai ter que fazer um convênio, plano de saúde e todas as demais coisas. Foi o que a Isa disse. Eu só tenho um questionamento para fazer. Vocês podem responder se quiserem, ou pode deixar como uma pergunta retórica. Será que os brasileiros estão prontos para isso? Para trabalhar sem carteira assinada? Porque é um questionamento que anda sendo feito muito ultimamente nas redes sociais, que é sobre ensino sobre, como eu posso explicar? Nas escolas mesmo, sobre coisas financeiras. A gente não tem um preparamento financeiro. Então, será que a gente tem a capacidade de trabalhar por conta própria? O que vocês acham? A capacidade não. Assim, a gente estuda administração, né? A gente já tem um pouco mais de conhecimento sobre organizar, temos aulas de contabilidade, matemática financeira. Sim, só que pensando no geral. Mas pensando realmente no geral, eu acredito que não tem. E não só pelas essas novas pessoas que não tiveram esse conhecimento até um pouco, mas também, por exemplo, uma empregada. Como você vai dizer para uma empregada que ela não vai ter mais a carteira assinada, que não vai ter mais alguém pagando para ela INSS, cuidando das contas dela na questão médica e aposentadoria, e ela vai ter que cuidar disso, ela vai ser responsável por isso, então não está preparado. Isabela, pode comentar? Realmente não está preparado, mas eu acho também que esse negócio de carteira assinada ou não vai depender também da profissão, porque, por exemplo, como a Amanda falou da faxineira, realmente, se não tiver a carteira assinada, eu acho que não compensa. Não é uma coisa que vai, tipo, não que não compensa, mas dá para entender, tipo, não vale a pena, não vai dar certo. Mas agora vamos supor, uma pessoa, por exemplo, o de agora, que tem muitos empreendedores na internet aí, talvez consiga, até porque eles não trabalham, tipo, os influencers, eles não têm carteira assinada, mas dá super certo com eles. Então, é o que você disse, vai depender da realidade de cada um, porque a minha realidade não é igual à sua, que não é igual à da Amanda, que não é igual à do Cassiel, então vai depender muito disso. Hoje em dia, principalmente no INSS, tem empresas privadas que já fazem esse trabalho. De pegar uma parte do seu salário e guardar para você. Já tem empresas assim. Porém, é aquilo. Ah, mas os influenciadores conseguem. Mas a realidade dele é muito diferente da gente. Tá entrando muito dinheiro ali para ele. Entendeu? Assim, pode ser uma oportunidade muito grande, principalmente quando você assiste o documentário, que você vê a situação de faxineiras. E elas estão ganhando muito pouco por um salário que vale muito. É só você ver nos Estados Unidos. Compara. Tem faxineiras lá que ganham $10.000 por mês. É muito dinheiro, gente. Então, assim, lá eles dão valor a essa profissão. Aqui a gente não dá. As faxineiras estão ganhando o quê? R$ 90 a 4 horas. Então é uma realidade. Também. Sim, é uma realidade muito distante. Então, assim, graças a Deus hoje a gente tem a internet. Então tem muita gente que tá ensinando isso. Então, ensinando realmente, tem como você fazer isso, tem como você se libertar das empresas que vocês estão trabalhando. Tem como. Não é algo impossível. Mas eu ainda acho que isso deveria ser ensinado desde pequenininho. E vale ressaltar que uma faxineira, como você disse, e tendo um comentário que recebe R$ 900, se ela não tiver uma carteira assinada, normalmente ela não vai ter leis trabalhistas que garantem para ela a condução para ir trabalhar. E aí ela vai ter que tirar do dinheiro dela. Também vai ter que pagar a previdência privada, vai ter que pagar convênio, vai ter que pagar um monte de coisa e não tem nenhuma lei, nada que vai garantir algo para ela, porque é algo novo. Então, como a Isa disse, né, Isabela, vai depender da situação de cada um. Sim. Cassiel, pode falar. Então, sobre o que você falou, que tem muita gente ensinando e para essas pessoas se libertarem, mas
Eu realmente concordo, e o único problema que eu vejo nisso das pessoas se libertarem é que a geração passada ela é muito mente fechada. Eles cresceram muito metodicamente, aquilo que eles aprenderam é aquilo que eles têm que fazer, é aquilo que tem que ser, e se sair eles se perdem, eles ficam completamente perdidos nessa nova era, porque eles cresceram muito metodicamente com uma cabeça muito fechada. Então, eu só queria acrescentar isso que você falou, que eles precisam se libertar, concordo, mas eu acho um pouco difícil a grande maioria fazer. Realmente, uma minoria se liberta, mas eu acredito que a maioria tem essa dificuldade pela forma que cresceram. Sim, mas se a gente começar de agora e já ensinar a próxima geração a ter Sim, isso, acho que vai facilitar muita coisa. sim, a nova geração, sim. Isso. Voltando para a pergunta, Cassiel. Assim, sobre o documentário, assim como todas vocês falaram, realmente não é algo que me choque tanto, até porque eu me vejo como uma pessoa muito realista, que sempre fica muito com o pé no chão, o Thiago sabe disso, ele vê meus vídeos. Então, não é algo que me choque, e é um pouco assustador você se pensar nessa realidade, pensar, pode ser eu posso não conseguir um trabalho, não conseguir um estágio, alguma coisa assim, e se pensar, nossa, eu vou estar sozinho nessa realidade deles, como o cara que acabou quebrando a perna, ou foi o braço, não me lembro bem desse detalhe, mas ele ficou sem a ajuda do INSS, lidando com tudo. Uma pessoa que já não ganha muito bem, tirando dinheiro com as entregas, tem que lidar com médico, apesar da gente ter o SUS, muitas vezes tem que lidar sozinho com o medicamento, e os medicamentos são caros. Então, não é algo chocante, mas você se vê meio. Eu me vejo um pouco mais triste sobre essa realidade do que surpreso. Eu concordo com tudo que vocês falaram e para mim as histórias são de pensar muito e principalmente porque são muito chocantes, tanto por mostrar que o desemprego tá alto e só tá aumentando e assim as pessoas não têm muita escolha, mostrando que é aquilo que eu já disse antes, é melhor qualquer emprego do que nenhum. Então, sendo esses empregos com alto risco, tanto como assaltos, como colisões, o que é mostrado no documentário, e muitos gastos, gente. Porque é como eu posso falar, um entregador. Ele tem o seguro da moto para pagar, tem a internet para poder pegar os pedidos, tem a manutenção da moto, tem a limpeza dela, isso no caso de motoristas de aplicativo, então tem muito gasto, além do que a Amanda mesmo já falou. Tem o plano de saúde, porque atualmente o SUS não está muito bom, mas agradecemos que ainda temos. Eu acho que o que mais me impressionou foi ver como as pessoas que trabalham com isso, logo no começo, era algo maravilhoso, tanto que eu achava isso, Verdade. que era algo, gente, ganhar muito dinheiro, R$ 600 uma semana. Nossa, maravilhoso. Só que você começa a ver os lados negativos. E é muita coisa negativa. Então, as coisas negativas, eu acho que não chegam nem perto das positivas. É muita coisa negativa. É muito contra que tem nisso. E eu acho que ver que eles não têm ajuda de nada, pra nada. Então, se eles se machucarem, é isso. Acabou. Acabou a vida deles, né? Acabou a renda deles. Isso me impactou muito. Bom, gente, eu gostei muito do papo de hoje, principalmente porque eu pude ver outras perspectivas do mesmo vídeo. Foi muito divertido mesmo estar aqui com vocês hoje. E é nesse espírito assim de pensamentos e de raciocínio que eu quero terminar o vídeo de hoje. E quero agradecer muito a presença de vocês. E até o próximo episódio. Tchau. Tchau, Isa. Obrigada pelo convite. Tchau, tchau. Acabou? Deixa eu terminar a gravação.